A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Nova Era News. Hoje temos o prazer de receber aqui conosco para bater um papo o Dr. Tadeu, que é médico psicólogo e tem especialidade, né, em doenças mentais, né? E realmente é um médico de muita experiência. Ele atua hoje no Hospital Seara do Bem, é uma das pessoas que ajuda a coordenar aquela estrutura toda lá. Vamos bater um papo sobre várias questões aqui na questão da saúde, né? Juntamente conosco, todas as semanas, o nosso amigo Alain Cel, que não está sendo fácil. Essa semana nos encontramos já 3 vezes e olha, a questão, terrível suportar um barriga verde. A questão da saúde mental nós temos que tratar com muito carinho mesmo, porque aguentar o Cel esse período todo não é fácil, né, meu amigo? Tudo 100%. Eu já trouxe Tadeu, Dr. Tadeu, porque nós estamos com um problema sério nessa bancada, Tadeu. Tu vai ter que tentar resolver. Era surpresa pra ti. Ah, é? Tu anda muito estressadinho. Hoje é pra ti o programa. Pra ver se nós te entendemos, Marcelo. Marcelo, pergunte tudo que tu sente pra ele. Ah, é? Tudo que tu tá passando. Tadeu, é muito bom ter aqui você comigo. Tu é um irmão, né? Tu sabe disso. Eu sei disso. Amigo, desde 87 nós temos uma história muito legal junto, verdade. Parceria de amizade. Tu tá agradando ele para não receber o diagnóstico, já que... Precoce. Você Doutor Tadeu, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, amigos, né, pelo convite aqui. Para mim é uma grande alegria estar sempre falando sobre as coisas inerentes ao ser humano, a nossa vida, né, nossos desafios, as nossas lutas, né? Gosto muito de olhar para esse contexto humano sempre com uma perspectiva muito positiva. Eu sou uma pessoa entusiasta e otimista com a humanidade, com as pessoas. Eu digo, para trabalhar nessa área da saúde mental, a gente precisa gostar de pessoas. Eu sou um indivíduo que gosta de pessoas. E acredita nas pessoas. Que acredita em pessoas, acredito no mundo melhor e trabalho para isso, junto com muitas outras pessoas por aí, né? Tadeu, conta um pouquinho da tua história na questão médica, né? Onde é que você efetivamente está atuando, né? Eu mencionei no Hospital Seara do Bem, mas não sei se você tem um consultório que você atende as pessoas também. Há quanto tempo você está formado? E a tua origem é de Lages mesmo? Ah, sim, a minha história talvez seja um pouquinho interessante, né? Minha família vem do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, né? Na época do auge das madeiras, das serrarias, vieram para cá meus avós, né? Meu avô paterno era um alemão com conhecimentos de engenharia hoje, né? Então ele, a partir de uma tora de uma madeira, ele construiu uma serraria inteira tocada por uma caldeira e todas aquelas engrenagens, né, que havia lá embaixo para fazer aquela estrutura funcionar, ele fazia, né, sem uma formação superior. Então, com madeira e couro, né, as correias, ele fazia uma serraria como falava, funcionar, né? Tudo a partir de uma caldeira ou de uma roda d'água, né? Então, vieram para o interior aqui de Lages, há cerca de 70 anos, né? E meu avô materno também, de uma colônia italiana, veio também para o interior trabalhar com as serrarias. Meus pais se conheceram ali e foi ali que começou a nossa vida. Eu fiquei no interior do Campo Belo até os 5 anos de idade, depois a gente veio para a cidade, né? Essa questão da saúde e da medicina foi algo que sempre me encantou, embora vindo de uma família de colonos, de pessoas muito simples, com muito poucos recursos financeiros, sempre me chamava a atenção essa questão, enquanto de trabalho de colégio e algo assim. Eu lembro ter feito alguns trabalhos de entrevista lá pela 5ª série, 6ª série, lá no Hospital Seara do Bem. Olha só! Que, na verdade, né, o hospital foi inaugurado em 68 e eu fui internado, acho que foi um dos primeiros pacientes a ser internado lá com 1 ano de idade, nasci em 67. Né? Minha mãe quase inaugurou. Minha mãe conta da dona Altinha, que foi a fundadora do Seara do Bem, que a minha mãe esperando lá fora, não podia ficar com as crianças naquela época. Dona Altinha veio conversar com ela lá, ainda dar sementes para ela de flores que tinha plantado à frente do hospital. E isso é uma grande alegria, né? Com o tempo, hoje a gente está na direção e na contribuição do hospital. Então, muito jovem, pequeno, tinha esse interesse, mas eu lembro que numa das entrevistas que fui fazer para a escola lá no pronto atendimento, ficava no porão para um dos médicos lá mais antigos, ele falou das coisas e eu perguntei dos livros, né?
Aí ele falou, eu disse, os livros são muito caros, né? E o médico disse, sim, é muito caro. E isso para mim significava uma porta fechada, né? Porque eu não teria acesso nunca a isso devido às condições, né, financeiras. A vida seguiu e minha carreira acabou sendo no Exército. Eu entrei no Exército em 1986, onde fiquei lá por 26 anos, né? Então, me aposentei como sargento da reserva. Tive experiência aqui, em algumas cidades do Rio Grande do Sul, pude participar por um tempo da ONU, lá no serviço no Haiti, né, onde a gente teve também uma visão, uma experiência muito interessante. E lá no Haiti, fala um pouquinho para nós, é tudo aquilo que a gente vê mesmo, Tadeu? Infelizmente né, e bem pior do que aquilo. Fome. Sim, fome, miséria, dificuldades imensas, né, e uma questão cultural muito intensa, né, que muitas vezes chocava a gente lá enquanto soldados, porque, por exemplo, a cultura deles lá, se uma família tem 5 crianças, né, e uma está doente, eles recebem uma cota de comida, eles não dão a comida para quem está doente. Não se investe em quem já está ruim, se divide para quem está mais fortinho. E quem já também moribundo já se deixa de lado. Isso chocava nós, por exemplo, de nós darmos uma parte do nosso lanche também para as crianças, sempre criança, a gente dava para as crianças. Mas vinha o adulto, dava o peteleco ali, tomava o lanche e eles comiam. Mulheres, né, carregando botijão de gás sobre a cabeça, e os homens não trabalhavam. O trabalho com os homens era muito difícil. E a gente vai ver depois disso que é uma cultura africana. Cultural a mulher trabalhar, né? O homem faz a segurança, eles ficavam nos cantos por lá e quem trabalhava era a mulher. Então isso tudo impactava muito, né, na nossa visão de cuidados, né? Mas que também a gente tem que entender a cultura. E tem fatos engraçados, sabe? No primeiro contingente, o primeiro, segundo que foi para lá, o brasileiro sempre muito afetivo e muito carinhoso, né? Via as crianças lá, o pessoal dos caminhões, dos carros lá, dá um tchauzinho para as crianças. E viram que quando isso aconteceu, a criançada saiu correndo desesperada. Aí ficaram perguntando, mas por que, né? Fomos gentis, acenamos um tchau para as crianças e elas correram. Pois fosse investigar e saber o que era isso, para eles, os haitianos, esse sinal aqui vou cortar a sua cabeça. Olha, então acho que seria aqui, né? Nós seria aqui. E aí nós precisamos ser treinados, ter conhecimento, as crianças fugiam, né? Coitadinho. Tadeu assustou muito a criança lá também. O Tadeu disse que come gato, cachorro, verdade? Gato, sim, eu vi gato com papelão, todas as árvores, praticamente todas as árvores do país foram derrubadas para fazer carvão. Como eles não têm energia elétrica, né, e havia uma única usina, uma represa. Com o desmatamento, a represa assoreou, encheu de areia e a usina parou. Então, a energia elétrica lá toda com geradores a diesel. E você olha em volta da cidade, lá de Porto Príncipe, a capital, você não enxerga as montanhas de tanta fumaça, isso no dia a dia. Então, muitos geradores a diesel não têm energia elétrica comum. Com isso, não tem lenha. Um pouquinho de árvore que cresce, eles acabam cortando e fazendo carvão, que é uma forma de subsistência, às vezes, para aquelas famílias. Então, eu vi lá numa feira que chamava-se, o brasileiro dá apelido para tudo, chamava-se Cozinha do Diabo, né? Cozinha do Inferno, um lugar onde era uma feirinha no meio da lama e da sujeira, se matava o animal ali, se carneava, né? E se vendia as peças. E lá a gente viu um gato, realmente, que tinha sido morto, era para alimentar, não havia lenha, a mãe colocou uns papelões no chão, botou fogo naqueles papelões e ficava virando o gato ali, assim foi queimando os pelos, não tinha como tirar, queimando, o animal inteiro ainda, depois que ela foi meio que assando, aí abriu a barriga, tirou os intestinos e a criançada em volta ali esperando para se alimentar. Né? Isso é a realidade, né? Hoje deve estar muito pior, né? Porque daí com a saída lá da Força de Paz, as guerrilhas tomaram conta novamente, né? E hoje é um país mesmo muito apocalíptico. Depois dessa tua passagem aí do Haiti, você continua a tua caminhada aí? Aí, com esse tempo no Exército, né, aconteceu algumas mudanças. Nossa vida segue, muitas vezes com questões difíceis, né? Com 39 anos. Teve um acontecimento que mudou muito a minha vida, que foi a morte da minha esposa. Foi de uma forma violenta, né? Infelizmente através do suicídio. Ela sofria de transtornos mentais, transtorno bipolar, questões que a gente não sabia, não conhecia, não tinha esse entendimento, e isso trouxe um sofrimento muito grande, né? A minha vida em si, eu fui com a cara no chão, né? E precisei levantar porque tinha a minha filhinha, né? Minha amada filha Letícia, com 13 anos, na época recém tinha feito 13 anos, e eu então precisei aprender a ser pai e ser mãe e me reconstruir diante de tudo aquilo.
E levando ela a psicólogos, em atividades outras que eu faço também, em trabalhos voluntários, palestras, e muitas vezes as pessoas me perguntavam: você é psicólogo? Você é psicólogo? Não sou psicólogo, mas sempre estudei muito, né, psicologia, parapsicologia, esoterismo, né, desde muito cedo, né, e com essas perguntas foram pulguinhas, né, foram me incomodando. Aí após 1 ano e meio da morte da minha esposa, eu entrei na faculdade de psicologia. Eu estava estudando direito na época, e a minha primeira formação era informática. Entrei na psicologia, e foi realmente uma área que foi fantástica, me abriu Você se encontrou mesmo na psicologia? Me encontrei totalmente. Então, a partir da minha saída do Exército, eu assumi o trabalho daí como psicólogo, como professor também na universidade, na Uniplac, no curso de psicologia, e desenvolvi uma carreira em consultório. Nesse meio tempo também, a partir da minha saída do Exército em 2011, 2012, né, que me aposentei, comecei a fazer parte mais proficuamente da direção do Hospital Seara do Bem, a instituição espírita, né, e eu me identifico com essa filosofia. Foi colaborar com a direção, então nós dividimos o nosso tempo entre a direção do Hospital Seara do Bem e depois também com o consultório e com a faculdade de psicologia. Isso se passou, a ideia de ser médico continuava ali, mas ela estava difícil, ainda muito longe. Aí, em algum momento, eu resolvi de fazer a prova do Enem. Não fiz cursinho, não tive tempo para estudar. Fiz essa prova, saiu a classificação do SISU ali e não fui classificado. Tirei uma nota muito boa, foi 701 pontos, né? Para quem não fez cursinho, não fez nada, foi uma nota muito acima, né, do que a maioria das pessoas consegue. E deixei aquilo de lado. E continuamos o trabalho. É minha esposa, eu acabei casando de novo depois de 7 anos, né? Hoje eu sou casado com uma colega minha que conheci na psicologia, a gente se identificou. Psicóloga muito, também? Né? Psicóloga também. Legal. Com ideais nossos muito parecidos. Ela acabou descobrindo que no Sudeste tinha acesso às universidades, né, pela nota do Enem. E eu me inscrevi em 3 lá, sem muita perspectiva, e na verdade rapidamente recebi o resultado de ter sido aprovado nas 3, né? Opa. E aí foi essa mudança, né? Eu tinha menos de 1 mês para deixar então todas as questões no Hospital Seara do Bem, para deixar o curso de psicologia, da qual eu me identifico muito, né? A questão de ser professor é algo fantástico, o consultório com a agenda cheia, a lista de espera, um trabalho todo muito bem estabelecido, pessoal e financeiramente. Todo estruturado, e a vida disse assim: você queria, né? Agora, tá aqui agora, né? E agora? Só que aí já eram 50 anos. Agora, José, né? agora, Tadeu. O que você faz? Você quer pegar ou largar, literalmente, né? E nós tivemos a coragem, né, de largar tudo e irmos. Fui para uma cidade do Rio de Janeiro, onde eu fiquei lá uns 6 anos, né, estudando medicina, numa universidade fantástica, muito complexa em termos de estrutura, e um ensino muito bom. A minha esposa, nesse Isso mês... você já estava com 50 anos? 50 anos. Faz 7 anos. Que legal. E eu participei da formatura online, eu assisti. E aí 6 anos era muito, né? Mas hoje a gente pensa, né, 6 anos passarão, quer você faça foi alguma rápido, coisa, né, ou não. Aí eu saí da postura do pod, sei lá, do status de professor, de um dos diretores de um hospital, né, de um psicólogo renomado na cidade, para um aluno, né, em bancos escolares, de volta junto com a garotada, embora lá tinham bastante pessoas assim, um pouquinho mais maduras também, e recomeçar do zero, né, como um aluno bioquímica, física, fisiologia, aquele nível de estudo que eu achava que estudava até então, né? Já tinha passado por 3 cursos, eu achava que estudava. Lá tu viu que era bom. E achava que nunca mais ia precisar daquilo, né? Achava que nunca mais ia precisar. Então, foi muito estudos, né? Foram 6 anos de dedicação exclusiva, finais de semana inteiro, sentadinho. E daí a família foi junto? A esposa foi? Daí, a minha esposa, eu passei primeiro em Governador Valadares, em Minas Gerais, tinha feito a inscrição lá, daí depois, quando estava voltando, em São Paulo, fiquei sabendo que tinha sido chamado em outra cidade, 1 semana depois nessa cidade do Rio de Janeiro. Aí eu desisti lá em Valadares. Ela se inscreveu lá por uma outra forma de acesso, que é o 2º título, e depois que eu tinha desistido lá, ela acabou sendo aprovada lá em Governador Valadares. Aí era agora já eram 2 e faltavam 2 semanas, né, para tudo começar. E um para cada lado ainda? Tudo dentro do carro e fomos para lá. Ela ficou 1 ano e meio lá em Governador Valadares e eu em Valência, no Rio de Janeiro. Mais 700 quilômetros para frente, né? Então a gente se viu um pouco nesse tempo. Mas depois ela conseguiu fazer provas e foi aprovada para transferência na universidade onde eu estava. Daí e aí juntos. A gente ficou juntos, nos formamos juntos daí, né? Legal. Que legal, os dois formaram médicos então. Médicos e psicólogos. E hoje você está no Seara do Bem.
Essa minha história no Seara do Bem começou lá em 2011, né, com essa entrada na diretoria e a participação na mudança que o hospital teve, né, de um contexto de um hospital com muitas dificuldades. Em 2011, quando nós pensamos em mudar a história lá, nós queríamos um plano diretor, nós sabíamos que precisava de um plano diretor, porque se você pedisse para nós da diretoria o que vocês precisam, era tanta coisa que o hospital precisava que nós olhávamos um para o outro e não sabíamos o que pedir. Não dava de colocar em ordem. Aí nós surgimos, o Éder, né, principalmente o nosso amigo Éder, administrador lá do hospital, da ideia, vamos construir um plano diretor, contratar uma empresa especializada para fazer um plano diretor que vai dizer o futuro do nosso hospital. Fizemos uma pesquisa de valores, né, quem poderia fazer, encontramos a empresa em Blumenau, especialista, e isso era R$80 mil na época. Nós não tínhamos R$1.000 sequer na conta. Não tinha um caixa? Nada. Aí começamos a trabalhar no plano de fundo da infância e da adolescência, aquela percentual do imposto de renda que você pode contribuir, fomos captando ali, pedimos ajudas a outras pessoas, conseguimos cerca de R$60 mil, o resto nós conseguimos ir contribuindo, e montamos o plano diretor. A partir dali o nosso hospital se transformou, com também a participação, a criação da Associação de Amigos do Hospital Seara do Bem, né? Foram empresários, pessoas, né, do comércio e de destaque na sociedade que nos ajudaram a formar esse grupo de amigos. Começaram todas as articulações daí políticas, né, e comerciais para poder captar recursos para o hospital. E com esse trabalho, ao longo desses anos, aí já se passaram 12 anos, nosso hospital hoje é muito moderno, atualizado, referência. E daí tu retornando do Rio, tu já voltou para o hospital? Eu me mantive na diretoria durante todo esse tempo, em funções menos importantes, nas quais a distância eu trabalhava, e nas vindas em casa, quando eu estava aqui, sempre estava presente na diretoria também, né? Então sempre me mantive ligado. Aí com o meu retorno para cá, havia a necessidade, como o hospital cresceu muito quando eu entrei, nós tínhamos 115 funcionários, hoje nós temos 330. Né, e aumentou muito a equipe médica, hoje, né, deve ser 10 vezes mais pelo menos, nós ampliamos muito o nosso centro cirúrgico, nós criamos uma maternidade, maternidade ficou linda, né? Para poder apoiar o SUS, que é o nosso foco principal. Mas é SUS e particular também, né, Tadeu? O pessoal fica sabendo, se precisar, se quiser contratar para ganhar o neném lá, não precisa, no particular também, normal. Sim, muitas vezes as pessoas confundem essas questões lá associadas ao nosso hospital. Nós somos um hospital privado, né? Um hospital filantrópico que é mantido pela Associação Seara do Bem, né? Mas, apesar que nós atendemos quase 80% SUS, para ter a filantropia nós somos obrigados a atender 60%. Só que o dinheiro do SUS, o pagamento do SUS, por exemplo, R$7 uma consulta médica, quem é que vai trabalhar não isso, consegue, né? Nós não conseguimos manter nem fazer as obras que nós temos lá. R$7 uma consulta? Nós, então, partimos para esse planejamento estratégico junto ao plano diretor, um planejamento do que nós poderíamos colocar ali que agregaria valor e receitas ao hospital. Uma delas foi a ampliação do centro cirúrgico. Nós tínhamos 2 salas, hoje nós temos 5 salas ultramodernas, né? As mais modernas da região, talvez do estado. E depois criamos também a maternidade. Por quê? Houve a mudança da legislação e o SUS não aceitou mais que, por exemplo, a maternidade Teresa Ramos fizesse parte para pessoas que têm convênio ou particular. E havia algumas clínicas na cidade já, mas nós entendemos que havia um nicho que era muito mais associado a nós, porque nós temos uma UTI pediátrica. Qualquer intercorrência no parto está dentro do hospital e com pediatras, coisas que não acontecem nas outras clínicas, né? Então nós montamos essa estrutura de maternidade que atende somente convênios em particular. E as pessoas dizem, mas só isso por quê? Porque o SUS não nos credencia no SUS. Já existe a maternidade do SUS, que é o Hospital Teresa Ramos. Então o SUS não aceita outro credenciamento. Por isso é somente particular a maternidade. Mas o centro cirúrgico nós atendemos SUS e atendemos particular também. As receitas desses trabalhos são investidas em obras no nosso hospital. Tanto é que qualquer um de vocês pode ir lá visitar e ver o que nós temos lá, através dessas parcerias, né, com outros serviços. E bastante residentes também, né? Bastante. Há uma deficiência grande em médicos, principalmente na área da pediatria. Isso é um fenômeno no Brasil todo. Para suprir essa deficiência, nós criamos a residência em pediatria ali no hospital. Então, nós estamos formando os médicos que nós precisamos e, na verdade, fornecemos para todo o estado também. Agora, dentro da UTI, nós também trabalhamos com especialistas, precisamos do médico, pediatra e intensivistas. No ano passado, no início desse ano, começamos com
a residência também em pediatria intensiva. E como que é? Explica para nós o que é o intensivo. O médico, então, ele precisa de 6 anos de formação, né, de formação básica dele, e depois, se ele quiser fazer uma especialização em alguma área afim, ele precisa normalmente de mais 3 anos, por causa da pediatria, 3 anos. Mas se ele é pediatra intensivista, precisa de mais 2 anos ainda. Então são anos, aí já são 5 anos ali, com mais 6 já dá 11, né? E tem algumas especialidades que é mais ainda. E nós estamos lá com o início das obras, começaram nesse mês, a ampliação da nossa UTI. Nós temos a UTI com 18 leitos, mas ainda utiliza uma estrutura antiga. Ela continua no mesmo local ainda? No mesmo local, isso que é um espaço pequeno hoje, né? Inclusive para que as mães possam estar lá 24 horas. Não temos espaço para que as mães das crianças estejam lá. Não tem como, né? Só a salinha ali dos médicos mesmo e... Espaço das crianças e dos equipamentos, toda a tecnologia. Então o projeto foi feito, está aprovado já pela Anvisa e começaram as obras no início desse mês para uma ampliação significativa. Nós vamos triplicar. Tem, né? Espaço tem. Essa é uma grande vantagem do nosso hospital. Nós temos um espaço, ótimo, uma localização ótima. Em um ano deve estar pronta a nossa UTI nova, com 20 leitos agora, uma estrutura moderníssima, também para servir a comunidade integralmente ao sul. Porque o pessoal pensa que é só Lages, né? E não, nós pegamos toda a Loures e mais um pouco. 37 municípios nós atendemos, né, no ano passado. É bastante coisa, né? E com a entrada da UPA, que antes aquelas emergências diminuiu, daí aquelas pequenas emergências, deu uma febre e corria para o hospital infantil. Ajudou ou não? Mudou, né? Um pouco mudou. Nós havíamos em período de pico, temos então 200, 240 atendimentos diários, né? Agora com a mudança para a UPA, né? E vejam que essa mudança para a UPA, na verdade, as pessoas entendem que o hospital deixou de atender certas coisas. Na verdade, não era atendimento nosso. Nós emprestávamos as nossas instalações para um atendimento ambulatorial que não é do hospital. Era mais pelo SUS. Essa estrutura não é do hospital. Nós somos um hospital referência em pediatria. Então, nós precisamos ter a porta aberta para urgência e emergência, não para consultas ambulatoriais, que são esses casos, né, da UPA. Com a abertura da UPA e no credenciamento de uma UPA, você tem os níveis de complexidade, né? Certo. Foi escolhido aqui um nível que contemplasse também a pediatria. Por isso, as crianças foram transferidas para lá. Para nós, no Ceará do Bem, deveria de ser só caso de urgência e emergência. O que é isso? É coisa que coloca a pessoa em risco de vida, né? Para que a gente possa atender ela em 10 minutos. O que acontece, né, por diversas dificuldades, principalmente nas unidades de saúde que não atendem as crianças que deveriam de atender, acabam indo para a UPA e muitos dos pais ainda nos procuram lá. Cerca de 90% de tudo que nós atendemos não era para estar ali. Não era necessário, né? Não tinha necessidade. Mãe, eu pergunto, qual foi com essa criança? Está com febre. Quanto de febre? 37,5. Quando começou? Há 1 hora. Você deu remédio? Não. Então isso nos sobrecarrega nos sobrecarrega ali alguém que está precisando, né? Mas isso aí tem que ter uma mudança de cultura com relação a isso. O Ceará de Bem sempre foi tido como uma referência nessas questões. E também quando o pai chega no momento com o filho, não quer nem saber. E você corre para lá. Isso exatamente, nós entendemos. É inerente, você deu um problema no teu filho, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou para a UPA? Eu vou para o Ceará do Bem, porque ele é a referência em hospital infantil, né? Sim, é isso mesmo. Então tem que... porque nenenzinho, tu tava ali, tu pensa, né? Nós atendemos todos, tanto é que a gente abriu um leque, né? Nós atendemos todas as crianças até 1 ano. Não era a nossa responsabilidade, mas nós assumimos. Até pela dificuldade da... E daí o infantil até 16? Até 16 incompleto, 14 anos e 9 meses, menos de 15 anos. Menos, não é 16 aqui, até um dia antes do 15. Isso. E nós acabamos também cedendo, não era nossa obrigação, atendemos todas as crianças, qualquer diagnóstico seja até 1 ano. E na verdade, quem nos procura lá, não deixamos de atender ninguém. Claro. Dificulta e às vezes as pessoas têm que esperar daí, porque nós temos geralmente um médico por plantão lá. Se chega uma emergência, ele vai precisar se dedicar àquele paciente mais integralmente, uma internação. E cada caso é um caso, né? São coisas que demandam às vezes mais tempo e acaba daí acumulando o pessoal na espera. Isso em alguns momentos de pico acontece, né? Mas faz parte do nosso trabalho. A saúde sempre foi, né, e sempre vai ser, na questão do atendimento, sempre vai ser um problema, porque todo mundo que vai se sente em ser prioridade, né? Sim. O que acontece é que a gente vê... Hoje parece que a UPA aqui em Lages está terceirizada, né? Já é uma equipe de Criciúma, sei lá, alguma coisa que... E eles entraram em terceirização por causa do que não estava dando certo, né? Mas sabe o que acontece? Também, hoje já existem outras clínicas, como tem aqui, onde em frente do antigo Vermelhão, a Vita.
a Vita, que ela, eu não sei se ela presta atendimento nesse segmento das crianças, mas já é um atendimento... É tipo uma UPA, né? Não sei se tu conhece, deu ali, é tipo UPA, né? Mas é um atendimento já diferenciado também, né? É mais humanizado, né? Mas atende INSS tudo ali, né? Não? É só particular? Como é que é? Só particular e não tem atendimento noturno. Em convênio. À noite, todos os pacientes são transferidos para o nosso hospital ou para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Tá certo, é mais uma clínica de atendimento diário. Ambulatório. Atendimento ambulatório. Tá. Mas de qualquer forma, assim, passou a ter durante o dia passou a ter uma outra referência nessa questão noturna, eu não sabia, mas começa a ter, assim. Então a cidade, ela precisa gradativamente, ela tendo outras vertentes para as pessoas poderem levar, né? Então, como o Seara do Bem, ao longo dos anos, sempre foi a referência, tem que ir mudando aos poucos, e assim, o acúmulo deve ser... Quantos municípios são? 37? Na verdade, a nossa porta é aberta. Todos que chegarem ali, nós atenderemos. Nessa época agora de Natal, é comum nós atendemos argentinos, bolivianos, todos que estão pessoas passando, que estão passando, vêm para consulta, acidentes, nós atendemos, e o SUS, uma das características do SUS é ser atendimento universal, né? Então, nós atendemos a todas as pessoas pelo sistema E tem universal. épocas que der mais pico, tipo inverno, agora no verão, as doenças de verão, para as crianças principalmente? Olha, você falou uma coisa bem importante, né? Até então, até o ano passado, isso era muito característico. Certo. Chega em abril, começa a mudar o clima, né? Nós tínhamos problemas, é o pico de transtornos associados a doenças respiratórias, principalmente pneumonia, bronquiolite, pela mudança da temperatura. O que está acontecendo aqui nesse mês agora de outubro, nós batemos o recorde de atendimento lá. E com os mais variados transtornos. No momento, nós não sabemos o fenômeno que está ocorrendo, mas na verdade é que o fluxo continua intenso e sem mais essa questão de sazonalidade, né? Dizer, nessa época é pneumonia, né? Agora era para nós estarmos com gastroenterite só, né? São questões mais... No verão é a diarreia, como nós temos atendido de tudo. Que é os rotavírus, né? As questões climáticas, né? E o nosso COVID, hospital está cheio o mês passado inteiro e esse mês está cheio lá. E nós não sabemos exatamente o fenômeno. Covid, sim. Covid, isso que o pessoal mandou perguntar, César. Porque isso que sumiu agora nesse... Não vamos falar mais, nesse governo não tem mais Covid. Infelizmente, muito do que nós vemos, pessoal, meningite, o próprio Covid, influenza e outros, se deve à negligência dos pais de não vacinarem as crianças e os adultos também não se vacinarem e contaminam as crianças. Esse descaso com a vacinação é o que provavelmente está explicando esses fenômenos que nós temos no hospital cheio nessa época do ano, né? E doenças como a meningite, escarlatina e outras que nós tínhamos, doenças quase esquecidas, coqueluche, estão retornando. Então o sarampo está voltando, né? Sarampo também, né? Há sempre essa preocupação também com o sarampo. Eu peguei cachumba. Isso pela negligência com as vacinas. Peguei cachumba um ano retrasado. Então, depois de velho, com 56... Sim, tem acontecido em vários lugares. Tive que ligar para o Osmar. Osmar, eu estou estranho. Na verdade, essas questões da doença tem muito a ver com o nosso clima também, né? Você vê, nós temos os 4 estações durante o mesmo dia, às vezes. Ontem quente, abafado, hoje às 6 da manhã que eu acordo, como outro, estava frio. Isso que assim, nós somos uma cidade que temos não sei quantas farmácias e as pessoas se automedicam. Sim. É muito grande a incidência disso. Mas tudo está tendo uma transformação nas questões climáticas, que tanto na questão de alimentação como nessas outras questões que deve estar ocorrendo isso aí. Que as pessoas, a transformação está sendo muito grande. A gente conversava anteriormente, antes de iniciar o programa, da questão da alimentação, né? Hoje em dia, 80% das coisas eu acho que passa por ser embutidos, né? Com conservantes ainda. Então isso vai chegar... O organismo vai sofrendo, né? Vai chegar num momento que isso vai... Olha, agora no segundo bloco nós só vamos falar sobre saúde agora do homem mental, que nós temos cuidado do Marcelo. Marcelo, estourou nosso tempo do primeiro bloco. Tu estás preocupado com isso? Muito! Senão não vai dar tempo de nós descobrir o que tu tá enrolando. Agora que nós vamos na parte boa do programa, vamos descobrir o que o Marcelo tem. Eu não estou preocupado com isso, porque senão nós podemos descobrir um fenômeno aqui que não é muito bom. É isso aí. Mas vamos fazer um intervalo, vamos, né? Até para o Tadeu descansar um pouquinho. Tomar uma água. A gente retorna, hoje nós estamos conversando aqui com o Dr. Tadeu. Ele é médico, psicólogo e especialista em doenças mentais, né? A gente retorna no segundo bloco e vamos explorar um pouquinho mais
nesse segundo bloco, a questão do profissional dele, do então quanto médico, né? A primeira parte nós conversamos questão da estrutura do Seara do Bem, os atendimentos, enfim. É muito interessante a gente saber esses detalhes, porque isso faz parte do nosso cotidiano. A gente retorna em seguida. Bom, gente, estamos retornando aqui para a nossa segunda parte do nosso programa. Hoje nós estamos abordando aqui com o Dr. Tadeu algumas questões na questão operacional do Hospital Infantil Seara do Bem, e vamos conversar agora, mais precisamente na segunda parte do programa, a questão do profissional Dr. Tadeu. Vamos saber um pouquinho de algumas questões de doença mental. E nada melhor, né, do que o especialista, o nosso amigo Laicel, que sofre de muitos problemas nesse sentido. Muitos transtornos. Que aborde essa questão, realmente porque ele é uma figura viva e experiente no assunto. Tadeu, vamos lá então. Tadeu hoje disse que uma das maiores doenças é a ansiedade. Começa por aí, né? O início de tudo. Como que a gente consegue descobrir que eu estou tendo uma crise de ansiedade, que eu não vou morrer? Eu vou dar um exemplo. Em março, eu estava com taquicardia, suador, dor no estômago, corri para o Dr. Carlos Augusto Fernandes. Vou morrer. Sim. Me virou do lado do avesso, fez até exame de próstata, não sei porquê. Era o coração, mas tudo bem. O Carlos que resolveu depois. Tinha sintoma, né? E não tinha nada. Sim. Então a tua mente cria coisas, cria doenças, é isso? Fala para nós. Com certeza. Bem, amigos, hoje são dados, né, de pesquisas que são realizadas no nosso país. Nós somos o país campeão em ansiedade no mundo. O Brasil é o país campeão na ansiedade no mundo. O que é ansiedade, né? Eu costumo trazer uma definição um pouco da psicologia evolucionista para a gente poder entender esse contexto. O que é isso, né? O que é isso? Se nós considerarmos que a vida na Terra tivesse 100 anos, 99 nós teríamos vivido na pré-história e 1 ano só no mundo moderno. Ou seja, a nossa programação biológica é muito mais para aquelas épocas difíceis do que para essa época moderna. Fomos criados para sobreviver a muitas coisas. Exatamente, né? A ansiedade vem aí. Ela é uma situação de alerta que possa nos manter em estado de segurança, né? Eu gosto de dar o exemplo de um gato. Você vê o gato que ele sai de dentro de casa, ele não fica andando pelo chão, se possível ele está em cima do muro. Está caminhando em cima do muro, está com as orelhas ali se movimentando, são os radares, os bigodes dele também estão se movimentando para captar sons e estímulos, porque ele sabe que ele é uma presa fácil, né, nas garras de um cão, na boca de um cão ou outro predador. Então ele está ansioso. Aquele estado todo dele de ajuste é para se manter em alerta e sobreviver. Nós precisamos disso para chegar até onde nós chegamos hoje enquanto raça. O homem antigo, que saía em suas grandes caminhadas, ele precisava da ansiedade para estar ligado a todos os perigos que haviam pelo caminho e se morria muito cedo e muito facilmente. A ansiedade é um estado de alerta. Estado de alerta. A mulher, né, que ficava muito mais próxima à caverna, ela precisava da ansiedade porque ela estava ali catando frutas, raízes, precisava estar cuidando das crias que estavam por ali aqui, se não via nenhum animal, predar as suas crias, levar os seus filhinhos. Também precisava desse estado de alerta para poder se manter. O que é esse estado de alerta? É uma condição necessária que nós precisamos dizer para luta ou fuga. Eu preciso estar preparado para lutar ou para fugir. E existem hormônios no nosso corpo que nos preparam para isso. Anatomicamente e fisiologicamente, nós temos na nossa estrutura cerebral, bem no interior do nosso cérebro, uma estrutura chamada sistema límbico. É o sistema que controla nossas emoções. Lá dentro tem o hipocampo, a região de memórias, e 2 pequenas estruturas chamadas amígdalas. Que as amígdalas não são isso que a gente tem aqui, essas bolinhas na amígdala. As tonsilas que a gente antes chamava de amígdala, úvula. Agora nós entendemos que as amígdalas são essas 2 glândulazinhas cerebrais, um no lado direito e outro no lado esquerdo, que para a gente tentar entender melhor são como os sensores do alarme do nosso carro, da nossa casa. Você tem um alarme no teu carro, você quer que ele dispare com uma mosca ou você quer que dispare quando alguém põe a mão ou abre seu carro? Você pode controlar. Você tem lá na sua casa, você quer que dispare com um gato, com um passarinho ou com uma pessoa que entre? Essa é a questão. A ansiedade é um estado de hiperfoco, de hiperintensidade nessas percepções do ambiente que desarmoniza esse circuito chamado circuito do medo, e esse sensor, essa amígdala está super excitada, muito facilmente ela é ativada. Então,
um barulho, uma expectativa, uma situação qualquer, um negócio a fazer, um falar em público, um enfrentamento de uma situação difícil, de uma conversa, algo ativa esse circuito todo e prepara o corpo para a luta ou para a fuga. Vou dar um exemplo, pessoas me procuram e me falam muito, estudei, fiz anos de cursinho, estava numa prova de medicina então, né? E aí fui lá fazer a prova, chegou lá, me deu um branco, não lembrei de nada, não conseguia, me deu um desespero. Aí quando saí, me senti melhor, comecei a lembrar tudo na prova do concurso, etc. Daí sabia responder tudo. Porque o nosso cérebro consome muita glicose, muita energia, né? No momento em que eu penso em um medo, em uma situação que me põe em perigo, ele se reconfigura, o corpo se reconfigura para lutar ou para fugir. E aí mais ou menos assim, eu preciso ficar filosofando agora ou eu preciso correr ou lutar? Então a energia de sobra no cérebro é direcionada para os músculos. E diminuir essa glicose, esse aporte energético no cérebro. O córtex frontal, aqui essa parte da frente do nosso cérebro, é o gerente, é onde toma as decisões, onde coordena ideias. E esse tal branco é por uma desconexão desse sistema e colocando nos nossos músculos para a gente poder lutar ou fugir. Mas a ansiedade, então, ela está ligada com o sistema nervoso? Totalmente. Tanto é que o pensamento, primeiro tudo mais com o pensamento. O pensamento, né? Alguém bateu a porta ali, é um bandido, estou dormindo, acordo com um barulho, estão assaltando a minha casa. Perfeito. Há o medo, ativa o circuito do medo e a hipófise, que é a glândula principal do nosso corpo, se comunica com as neuroadrenais e libera adrenalina na corrente sanguínea. A adrenalina vai dar aqueles sintomas que você percebeu. Que foi uma taquicardia, sudorese, aperto no peito, parece sensação de dificuldade de respirar, mãos suadas, paralisia, gela a pele e tal, que são sintomas associados à liberação intensa de adrenalina na corrente sanguínea para a luta ou para a fuga. Mas não era um leão, não era um bandido, foi só algo que caiu. Então esse alarme disparado erroneamente desencadeia todo esse circuito do medo e associa-se então à ansiedade. Agora há pessoas que começam a fazer com que tudo que vem do mundo passe por um filtro, aí são as nossas crenças atuais, né? Tudo que passa por esse filtro, imagine que você tem um filtro na tua mente que diz assim, as pessoas são perigosas, o mundo é perigoso, eu não posso confiar em ninguém. Ou seja, a partir disso você se vê em estado de alerta geral a todo momento. Ou tu não vive, né? Não vive. Alguém sorri e eu pergunto, ele está rindo de você ou sorrindo para você? Sorrindo para você. Depende da interpretação e desses filtros que nós temos. Exatamente. E a vida moderna, nessa aceleração, traz esses enganos. As pesquisas mostram que a pessoa ansiosa hoje ela tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. E desses 70 mil, tudo que você imagina, 90% nunca acontecerá. Não vai acontecer nem de ruim nem de bom. E normalmente esse 70 mil ele te consome. E durante a noite. Aí são as questões de insônia quando leva o inimigo para a cama, que eu costumo dizer. Viu? Tu tá levando o inimigo para a cama. Olha, ele vai começar a perguntar, Tadeu. Não, mas eu acho que é um tema super interessante e eu acho que é comum em 80 ou 90% das Mas hoje no Brasil nós somos campeões nisso, né? Em qualquer idade, né? Como é que você controla isso? É através de medicação ou existem exercícios para você tentar minimizar uma situação dessa? Certo. A questão da ansiedade ela tem um aspecto duplo, porque até certo ponto a ansiedade te torna mais ágil, né? Mais dinâmico, né? A pessoa faz as coisas. Tem gente que toma café para ficar mais até certo ponto ela é produtiva, né? E nos leva. Só que um estresse intenso durante muito tempo, liberando esses hormônios como a adrenalina e o cortisol, principalmente, são hormônios hipoglicemiantes que nós dizemos, que favorecem, né, uma série de outros desfechos negativos do nosso organismo. E isso vai trazer prejuízo ao longo do tempo e vai atingir o que nós chamamos de órgãos de choques, que são alguns órgãos do nosso corpo responsáveis por receber essa carga de toxinas vibratória, né, associadas a alguns transtornos nossos. Então, passou de um limite, ela se torna patológica. Por isso, né, que a ansiedade em si, eu repito, ela é um sistema de defesa do nosso organismo para que a gente possa viver e sobreviver a muitas demandas. Agora, ela precisa ser controlada e entendida a partir do momento que ela se torna patológica. E a nossa autopercepção é muito equivocada, porque a gente não pode querer esperar de alguém que está doente que perceba a sua própria doença. Isso é muito difícil. Então, primeira resposta, tomada de consciência. Mas como tomar consciência? A tua consciência muitas vezes está adoecida.
pela situação, eu não pela consigo cultura, ver, e por não um vê evento saída, né? que você não vê. Então você depende de ajuda para isso. Quem que ajuda? Geralmente as pessoas que nos conhecem melhor, né? Que é os amigos, a companheira, a esposa, os pais, as pessoas que trabalham conosco, percebem e começam a dar dicas. Mas a gente sempre fica se esquivando, não é nada, já vou e tal. Ou então, muitas vezes a gente procura uma ajuda. Mas se eu vou procurar uma ajuda do meu amigo, de algum familiar, essas pessoas até querem nos ajudar, mas eles estão envolvidos emocionalmente conosco. Sim. Então vai ser difícil, às vezes, falar certas coisas que precisam ser Sem faladas. dúvida. Aí é a questão, né, da importância do profissional. Falar a verdade que precisa. E depois da ansiedade, ela pode ir para um estresse e depressão? Com toda certeza. Geralmente a ansiedade, né, a gente trata ela como na psiquiatria em si, na saúde mental, nós colocamos os transtornos mentais dentro de 3 grandes grupos. Os chamados transtornos ansiosos, os transtornos depressivos e os transtornos psicóticos. São 3 grandes grupos, né, de doenças psiquiátricas. A ansiedade, então, ela está dentro desse grupo e a característica mais simples é transtorno de ansiedade generalizada, que é esse estado de hiperalerta. Mas pode ser com ou sem agorafobia. O que é agorafobia? A situação de você se sentir apavorado em determinados lugares. Lugares públicos, supermercados, lugares fechados, etc. No meio de muita gente. Isso, no meio de muita gente. É a transtorno, fobia, né? Que eles dizem. Transtorno ansioso pode vir para fobias específicas, de sangue, de medo de contaminação e de uma série de fobias específicas que tem. Transtorno obsessivo compulsivo, começamos a desenvolver manias, né? Aquela pessoa é muito organizada, tudo com ela tem que estar retinha, né? As roupas no guarda-roupa são todas organizadas por cores, tudo dobradinho, as coisas não pode ficar a folha torta aqui. Toda roubada, eu não sou assim. Até um certo ponto que essa pessoa fica escravizada disso, ponto de não conseguir sair da frente de uma pia de um banheiro ou escovar os dentes ou Isso lavar as não é mãos. toque, então? É o toque, transtorno obsessivo compulsivo, mas que está dentro das ansiedades. Pessoas que voltam 10 vezes para ver se fechou a porta, tá bem longe, putz, eu deixei aberto. E depois vai, isso já é um toque. E é o transtorno obsessivo compulsivo, que são transtornos ansiosos também, né, que podem progredir, e geralmente os transtornos não estão isolados, muitas vezes estão associados a outros transtornos. Eu assim, anteriormente eu até perguntei, eu acho que me passou desapercebido, mas assim, como é que você minimiza uma situação dessa? É através da medicação química ou existem exercícios para isso? Assim, o exercício tem que ser questão mental, né? E para isso a tua mente precisa, eu acho que estar em paz, né? Como é que você faz isso? As pesquisas, então, mostram que quase todos os transtornos, na primeira linha de tratamento, é a psicoterapia. Então, a oportunidade que nós possamos procurar um profissional que nos ajude a entender os mecanismos. Nós chamamos erros cognitivos, distorções cognitivas. Muitas das coisas que nós pensamos e fazemos, quase todos, praticamente todas, já estão em manuais estudados por psicólogos e psiquiatras com técnicas de agir naquilo. Por exemplo, 2 erros cognitivos terríveis, IC e mais C. A pessoa começa a pensar, e se isso acontecer? Mas se aquele outro? Isso coloca a pessoa num nível de pensamentos encordilhados, né, em um ciclo de pensamentos repetitivos e cíclicos que muitas vezes ela não consegue sair. Então a psicoterapia é a primeira linha, né? Junto a isso, né, mudanças de hábito de vida está sempre, não é só para mim dentro dos transtornos, né, de saúde mental. O cardiologista vai fazer a mesma coisa, o endócrino vai falar a mesma coisa, o reumatologista vai falar a mesma coisa. Mudanças de hábito de vida significa o quê? Trazer atividades que sejam saudáveis para o nosso corpo, como atividade física, né? Como também boa alimentação, moderação com álcool, com tabaco, ambiente em que você vive, né, acolhedor e não de estresse, de brigas. Então, cuidado com exagero em sal, em condimentos, em gorduras. Tudo isso está associado a câncer, a 1000 coisas. Então, passa pela tua fundamental, a mudança de hábito de vida, ela é a regra número 1 em quase todos os transtornos. Junto a isso também nós temos outras técnicas, como o Mindfulness, que hoje é um top nisso, né? Eu tenho uma formação na Unifesp, em São Paulo, no instituto chamado Mente Aberta, que é em facilitador de técnicas de meditação. A meditação, aquelas técnicas que vieram já lá do budismo, foram compiladas e organizadas cientificamente, criou-se, né, por um farmacêutico, por um profissional americano, esse nome Mindfulness, que é um estado de mente vazia, de abertura a tudo, né? Essas técnicas de meditação e associadas às técnicas de Mindfulness também nos ajudam a trazer o estado de consciência. Eu costumo muito perguntar para as pessoas uma pergunta que quase ninguém me responde. Vou perguntar para você que está me ouvindo. Aonde que você passa a maior parte do seu tempo?
Deitado. Aonde que você passa a maior parte do seu tempo? Eu vou ouvir, né, no trabalho, aqui e ali, aquele outro. Nós tendemos a confundir nós com o nosso corpo. Aonde está o corpo, então eu passo a maior parte do tempo. Mas eu, nesse sentido, eu quero buscar uma resposta mais profunda. Eu quero buscar mentalmente aonde você está. E aí, eu vou dar a dica, né, passado ou futuro. E aí que nós chegamos a essa questão agora. O depressivo fica preso no passado. O ansioso fica preso no futuro, no IC, mais C, no ano que vem, no mês que vem, daqui 10 anos. E as coisas acontecem em que momento? Agora? Não agora. E daí eu deixo de viver, então? Exatamente. E o mindfulness, as técnicas de meditação, a psicoterapia vai trazer a gente para esse momento. Porque é agora que nós melhoramos, né? Eu atendo muitas pessoas com insônias, é muito comum, né? Marcelo? Eu atendi isso e eu falei, a pessoa me disse, chego lá, deito e começa a vir os pensamentos, que é muito comum, né? E a gente passa uma das recomendações que é muito importante, se você conseguir colocar em prática, te ajuda muito. Quando o pensamento chegar, você toma consciência que ele chegou. E você vai dizer, o eu vai dizer, o melhor que eu posso fazer a respeito disso nesse momento é dormir. E é verdade. Qualquer preocupação que você queira levar para a cama, o melhor que você pode fazer naquele momento é dormir. Porque dormir você vai descansar, vai relaxar, vai acordar mais disposto pela manhã. Com a solução, provavelmente, né? Problema, ou com disposição e energia para enfrentar. Mas isso é um exercício, né? É um exercício, sem tomar consciência, isso não acontece. É um exercício, porque assim, na questão da mentalização, você precisa ser muito mais forte do que essas questões que estão chegando para você. Sim. E em regra, o que acontece, assim, eu estou falando, que eu conheço muitas pessoas que quando vem essas situações aí, eles correm para frente da televisão para desvirtuar os pensamentos. E aí se intoxica, nós chamamos de higiene do sono, programas que te complicam, luz, barulho, alimentação, substâncias que você ingeriu, e televisão no quarto, que é péssima coisa. No quarto, né, quando você vai dormir, o corpo não sabe, agora está aqui para comer na cama, está aqui para jogar, está aqui para mexer no celular, está aqui para assistir televisão, para fazer sexo ou para dormir. Há uma confusão geral, então nós devemos assistir televisão na sala, em outro lugar. 1 hora antes não assistir nada de telejornal, nada de filmes violentos, nada de coisas que liberem adrenalina para preparar você para lutar ou fugir. Você se intoxicou com problemas, com insensatez de política, de ideologias hoje que contaminam nossa sociedade, duas ideologias podres, né, que nos destrói. Aí você se intoxica com tudo isso e chega lá, deita, quer dormir. E o ruído branco, como o pessoal usa muito, som de água, excelente. Tal. Isso é o que eu faço. Excelente. Música, água, pássaros e horas. Mas não dá 5 minutos, tu apaga. Eu costumo dizer que a preparação para dormir ajuda. Isso é uma técnica, né? É uma técnica. Sim. Porque, é ruído branco, eles falam, né? Acho que é isso, né? Às vezes a gente assiste um filme e você entra dentro do filme como personagem, é uma coisa tensa, e depois para relaxar. Assisti a luta do Mike Tyson, a última, tu não ia dormir depois. Mas tudo 3 da manhã foi a luta. Mas é tudo isso, claro. Mas daí você vai num estágio que, se você tiver envolvido, acho eu, né? Não sou um profissional da área, se você se envolver demais nessas questões, ele te joga para dentro da questão e é difícil. Hormonicamente, né? Sim, libera hormônios, né? Neurotransmissores associados a aspectos então, de luta. Voltando ao esporte. O karatê é uma arte marcial que te ajuda um autocontrole. Sim, excelente. Aí temos que chamar o sensei, nosso mestre, né, Nelson Cardoso, já tá agendado para ele contar para nós sobre sensei. A arte marcial, né, toda ela, ainda mais o karatê, que se beneficia dessa tradição milenar como nós temos, né, ela tem toda uma filosofia de vida também. Nós trabalhamos a respiração, nós trabalhamos a atenção, a concentração, o estado de zanchin, né, de estar preparado, que o nosso professor nos fala. Então, qualquer arte marcial que seja voltada a esse bem-estar vai trazer uma satisfação física, mental, psicológica, né? E neuroquímica, a todo momento. Agora, se você quer entrar na arte marcial, para você ser campeão e ganhar dinheiro e ficar milionário aos 30 anos, esqueça, você está arrumando só problema para a sua vida. É mesmo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Marcelo, nós temos 5 minutos, meu irmão. Se você tem 5 minutos, então tá bom. Para terminar o programa. Eu acho... Tu não sofra com isso, Marcelo. Acho lamentável, porque assim, é um programa que realmente... a gente aprende muito, né? Assim, sem dúvida. Sou extremamente grato até pela presença do Dr. Tadeu aqui, porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? É uma coisa que é muito corriqueira e as pessoas, em regra,
correm para a farmácia e procuram comprar faixa preta, né? Sim. Para resolver o problema, né? Sim. É assim. Então uma pergunta antes de terminar que é boa. E Sim, quando entra o remédio? Mas não era 5 minutos para mim? Não, mas pra ti, pra mim tem 20. Ah, tá, então tá bom. Você é o dono, né? Você é o dono da câmera. Eu vou embora, eu levo a bola. Tá eu certo. levo do campinho. É importante, Céu, foi ótima a tua pergunta, porque muitas vezes eu atendo pessoas que fogem da medicação como o diabo da cruz. Nós tendemos a entender, né, muitas pessoas que tomaram a medicação psicotrópica é a anulação do eu. Nós aceitamos tomar um anti-inflamatório para o joelho, nós aceitamos tomar uma medicação para um problema gastrointestinal, nós aceitamos tomar uma medicação para o controle da pressão arterial. Mas quando se toca de atender os sintomas psiquiátricos, psicológicos, muitas pessoas fogem literalmente, porque não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser capaz. Meu amigo, minha amiga, eu sei que está me ouvindo. A mudança dos transtornos psicológicos, psiquiátricos também estão associados ao nosso corpo físico, ao sistema orgânico. São deficiências de neurotransmissores, entre eles dopamina, serotonina, norepinefrina e outros muitos. A diminuição desses neurotransmissores nos leva aos estados sintomáticos de transtornos emocionais. Assim como a mudança nos estados emocionais também alteram os neurotransmissores. Então é uma mão de via dupla. Se eu estou vivendo bem, eu tenho um problema muito sério na minha vida, eu começo a me preocupar demais com aquilo, eu posso alterar a produção dessas substâncias e adoeço. Como eu adoecendo fisicamente de qualquer outra coisa, também posso influenciar nessas vias e diminuir a produção dessas substâncias, como a serotonina, né, que é responsável pelo nosso bem-estar. A medicação, meu amigo, minha amiga, vem para repor isso que você pode estar em falta. E muitas vezes por um determinado tempo, como nas síndromes ansiosas, outros talvez você precise a vida toda. Mas se você aceita tomar uma medicação para hipertensão a vida toda, para o hipertireoidismo a vida toda, por que você se nega a tomar uma medicação para lhe ajudar com os estados ansiosos? Costumo dizer que nós carregamos verdadeiros sacos de cimento. Imagine que na tua vida você leva um saco de cimento nas tuas costas 24 horas por dia. Mas você não precisava. Era só colocar no carrinho de mão, diga. E a medicação vem aí. Um bom profissional, uma boa medicação vai te dar a medicação certa para que você possa se sentir muito melhor. Eu vejo a vida das pessoas mudando para muito melhor. Principalmente a ansiedade, onde nós temos melhor eficácia nas nossas medicações. Aí é que você chegou no X do problema. Porque assim, de um bom profissional. Porque assim, o que acontece é que as pessoas se automedicam e criam daí, né, sem orientação. Sim. Sem a fórmula certa e correta de tomar. Em qualquer momento de um estressinho, acha que tem que tomar, vai criando. Daí que é o cria caso dos dependência, né? benzodiazepínicos. As pessoas viciadas em benzodiazepínicos, né, há 30, 40 anos. Quando às vezes o vovozinho senta na minha frente, eu falo em tirar isso, ele quer me bater. Exatamente. Por quê? Viciou naquilo. As pesquisas mostram agora demência precoce, problemas de memória sérios, ou seja, as consequências de uso dessa medicação acaba trazendo problemas imensos. Então os benzodiazepínicos, esse sim é o pior. Para mim, prescrever isso em situações muito específicas, porque é um mal que se faz. Algum nome deles, para a gente ter uma ideia. Diazepam, clonazepam, Rivotril, tudo que termina em pan, essas coisas, Zolpidem, né? Há uma epidemia de Zolpidem. São medicações terríveis. Mas não deixa a pessoa grog? Eu nunca tomei remédio. Pode sim deixa também. Grog, né? Fica mas muitas bobão. vezes a gente precisa fazer internação. Recentemente eu internei uma pessoa de 70 anos de idade, ficou 6 meses internado para desintoxicar do uso do diazepam. É o desmame que fala? Desmamar mesmo? Desmamar é uma retirada lenta que nós fazemos. E vai fazendo aos poucos. Isso. Mas muitas vezes a internação é para desintoxicação. Ela usava uma substância chamada midazolam para dormir, que nós usamos quando vamos fazer uma endoscopia, exames. Aquele remédio apaga? Aquele que te dá problema, apaga e... Tu acorda estranho. Então ela acordava já em abstinência com sintomas horríveis. Daí o que ela fazia? Ia lá e tomava mais diazepínicos, né? Então nós precisamos interná-la para poder... Isso, às vezes, muitas vezes, tudo... Mas isso aí precisa receita, né? Precisa receita, mas infelizmente as pessoas conseguem muitas vezes em farmácias desonestas que vendem sem... Sério? Sim, infelizmente lá nós temos isso, né? Em outros lugares também, com a tia, com um amigo, com outro, então... E esses produtos naturais? Você leu o meu pensamento, é isso que eu ia perguntar. Onde é que entra os fitoterápicos? Temos aquelas maracujina e um monte de...
Sim, O acho que é. triptofano, acho que é isso, que diz que é a pílula da felicidade, né? Que é Sim. A questão, meus amigos, apesar de serem na aspa natural, todas as medicações são naturais, porque são moléculas que são retiradas Certo. de outras substâncias. A maioria dos fitoterápicos serve só como alimento. Tá? Então, muita gente me critica entendi. nisso, mas há uma grande exploração comercial nisso. Vitaminas e suplementos, isso tudo é um grande golpe de marketing, né? Para dar dinheiro para laboratórios. A questão das medicações, tem triptofano? Tem, mas a quantidade é tão pequena que não vai fazer efeito. Ômega 3 é bom? Só Mas que é o que tão você precisa pequenininho. tomar de ômega 3 para você sentir os efeitos dele, você tem que ter um bom aporte financeiro. Então são essas questões que nós é igual a temos que vitamina ser D, né? dicas. Não adianta dar uma passeadinha no sol que não vai igual a pegar. vitamina D. Então, elas têm uma certa influência, alguns deles sim, mas na dosagem certa e pelo tempo certo. Nós falamos em farmacologia, né? A diferença entre uma droga e um veneno é a dose. Então, na maioria das vezes, você está tomando, consumindo em doses, subdoses inferiores, que não vai ter efeito nenhum. Vai embora, você está jogando Placebo, fora. então. Não, muitas vezes pode servir como um efeito placebo. Você gasta dinheiro, geralmente essas coisas são muito caras. Agora, se você tomar acima da dose, mesmo que seja um chá, e você tomou a mais do que você precisava, você pode se intoxicar. Então, por isso, né, a importância das coisas corretamente. E a medicação, não aqui defendendo laboratórios, nada disso, não tenho nem interesse nesse sentido, mas são bases de pesquisas, de testes, né, avançados, que vão te garantir a dose certa, e o acompanhamento médico vai te dizer, você inicia na dose mínima, você progride para a dose média, e eu vou te avaliando e analisando para ver como isso se comporta no seu As organismo. medicações dentro dos laboratórios que tem credencial e tem credibilidade estão aí para isso. Né? Exatamente, é a ciência a favor da vida. Estão aí para ajudar, né? Isso nós nem falamos do canabidiol, hein? Sim. Porque tem um pessoal que defende, outro que não, né, Tadeu? Sim, com toda certeza. Mas isso ainda é objeto de estudo, né? Muitas pessoas não tem evidências de não, eles só é mais um golpe de marketing. A Associação Brasileira de Psiquiatria é totalmente contrária. E o pior que eu acho, né? A questão política está entrando muito nessa questão ainda. Muito. Os interesses econômicos são imensos e poderosos. É lamentável. Agora você sentiu, né, Tadeu, que nessa segunda parte a pessoa que ficou mais quieta foi esse rapazinho que está à tua esquerda. Eu estou doente. O problema dele é sério. Tadeu, obrigado pela tua presença aí conosco. Eu acho que é de fundamental importância que a gente aborde esses problemas, né? E eu, sinceramente, eu gostaria que o Céu, né, dentro dos contatos que ele faz, que você viesse mais vezes aqui conosco, porque eu acho que é muito interessante e é questões que nós estamos... O dia a dia precisa ser trabalhado, né? A gente só falou da ansiedade, nós temos que ver tudo isso. Para as pessoas terem uma qualidade de vida melhor, né? Eu te agradeço, assim, muito mesmo, né, que você tenha disponibilizado do teu tempo aí para nos ajudar. Num feriado? Nos ajudar. Estamos gravando num feriado, né, Tadeu? No dia de descanso dele, hein? Nos ajudar, eu acho que é de fundamental importância. Eu acho que falta muitas vezes, Céu, falta de esclarecimento. As pessoas se acham acima profissional sério, né? Digamos assim. De algumas questões, acho que elas mesmo podem se automedicar e bom, infelizmente essa questão da tecnologia tem atrapalhado muito, porque as pessoas sentem um sintomazinho, vão no Google e acham que por ali você já dá o teu diagnóstico. Diz que a inteligência artificial hoje ela sabe tudo, né? Mas ela não sabe que quem alimenta é o homem ainda. Não vai substituir o médico, né, Tadeu? Não. Tadeu, obrigado por ter vindo aqui conosco, né? Obrigado também, agradeço pela oportunidade, agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. Precisando de qualquer situação associada, por exemplo, ao Hospital Seara do Bem, estou lá sempre pela manhã na gerência médica, pode me procurar. Em outras situações, estou no Edifício Gemini, onde tem um consultório. Estamos à disposição dos amigos naquilo que a gente possa ser útil em algo. Tá? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela oportunidade aí para vocês também. Em breve estaremos juntos de novo, né? Um abraço, pessoal. Gente, um abraço, se Deus permitir, na próxima semana estaremos aqui com o nosso especial de final de ano. O Céu vai preparar, parece que já... Marcelo vem de Papai Noel. Não precisa muito, né? Não, nem a barba, só uma touca vermelha. Vamos fazer o último programa do ano aí na próxima semana. Depois nós vamos ter um descansozinho aí, porque é normal, né? O Marcelo vai para a Europa. Que bom. Vou. Painel Rio Rufino aqui nos Alpes. Male aqui no painel. Gente, for atrás do céu, nós estamos mortos. Um abraço a vocês e um
bom final de semana aí, boa semana, seja realmente profícua de boas informações e que vocês tirem deste programa de hoje, um programa extremamente interessante nessa questão de saúde, que é muito importante e está quase todos os dias em nossas casas. Um grande abraço a todos.